Bom, então, vamos então começar. Eu convido a nossa engenheira Yara Nagli para constituir aqui a nossa mesa de abertura e vou convidar aqui o nosso palestrante, Ricardo Salomão, por gentileza. Está aqui. Eu queria, eu queria me congratular aí com a nossa diretoria de atividades técnicas e a sua divisão técnica de engenharia econômica, presidida pela nossa Yara, pela ideia de convidar uma pessoa especializada, um técnico especializado, para falar sobre o papel da perícia de engenharia nos tribunais de conciliação e arbitragem. E também queria agradecer ao Dr. Ricardo Salomão de ter aceito esse convite, prontamente se dispor a vir aqui atendendo o nosso convite. Em terceiro lugar, para não tomar muito tempo, queria me congratular com os companheiros que estão aqui presentes, né? Que é um assunto importante. Eu só não vou poder ficar aqui, que tem outros compromissos, lamento, mas então me congratulo com os que aqui compareceram e lamento que nosso auditório não está lotado como devia estar, né? Eu não toco nesse assunto porque mesmo não tendo sido avisado durante 2 semanas, o pessoal chega em dezembro, começa a estar preocupado em comprar o presente de Natal, estragando o Natal aí, porque Natal não foi feito para isso, né? Isso é o comércio que se interessa por isso. Então as pessoas ficam menos interessadas em dar prosseguimento à sua vida. É lamentável, eu estou abertamente raciocinando, que é a minha maneira de ser, e também para chamar a atenção para o nosso Ricardo Salomão de entender isso. Só ocorre aqui. Uma vez eu trouxe um ministro de Estado aqui no Clube de Engenharia para falar sobre o submarino nuclear. Aqui um clube de engenharia, eu fiquei com vergonha, porque só o staff do comandante da Marinha lotou, era maior em número do que o número de participantes. Quer dizer, isso daí é lamentável, e sobretudo quando é um assunto de interesse, né? Bom, o Ricardo Salomão dispensa apresentações, mas eu rapidamente vou falar aqui um resumo das suas atuações. Ele é perito judicial em engenharia, contabilidade e advocacia em diversas serventias e diversas câmaras arbitrais nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, desde 1977. É assistente técnico em processos judiciais e arbitragens para empresas de grande e médio portes. Vale, Brascan, Telemar, Unibanco, SEDAI, RJ Cirela, Xerox, a OAS, construtora, né? A Concrejato e etc. Carvalho Roskin também está aqui e muitas outras. Ele é professor da disciplina Perícias em Arbitragem, do curso de arbitragem da OAB, aqui do Rio de Janeiro. Pratica advocacia consultiva civil e empresarial. Também a consultoria em gestão econômico-financeira, educação corporativa e se ocupa de desenvolvimento de negócios, fusões e aquisições nas áreas de petróleo, gás, energia, PC e varejo. Ocupou diversos cargos técnicos e executivos do sistema Petrobras. No seu currículo escolar, resumido, nível superior e pós-graduação, ele é graduado em Engenharia Naval pela Escola de Engenharia aqui da UFRJ. Ele tem graduação em Direito pela Escola de Ciências Jurídicas da Unirio, graduação em Ciências Contábeis na PUC de Minas, pós-graduação em Direito Econômico e Empresarial da Fundação Getúlio Vargas e ainda pós-graduação em Engenharia Econômica na Universidade Petrobras. Os senhores estão vendo que, quando eu disse que quem não veio aqui é burro, eu reitero a minha assertiva e dou mais uma vez os parabéns aos senhores e reitero meus agradecimentos ao Dr. Ricardo Salomão
de ter aceito o convite da Iara, e da Iara que teve a inteligência de convidar o Ricardo Salomão para vir nos brindar com a sua exposição. A casa é sua. Então vamos sentar ali. Muito obrigado. Boa tarde aí a todos. É um prazer enorme estar aqui para a gente conversar um pouquinho. Nós vamos fazer, na realidade, um passeio interessante por esse mundo da arbitragem. Normalmente eu gosto de falar em pé, mas eu estou um pouquinho prejudicado, porque eu tive um acidente futebolístico nesse fim de semana, a famosa pelada de fim de semana, que sempre causa esse tipo de problema. Então vou ter que falar sentado mesmo. Mas então a nossa ideia aqui é nós termos um passeio. Nós vamos fazer um tour sobre procedimentos arbitrais, desaguando no papel da perícia. Qual é o papel do perito e do assistente técnico nos procedimentos arbitrais e onde que se diferencia o papel do perito judicial e do perito no procedimento arbitral. E, finalmente, nós vamos falar um pouquinho, que eu acho que é o ponto que mais interessa para todos nós aqui, são as oportunidades. Quais são as oportunidades que se abrem para os engenheiros nesse mundo da arbitragem, principalmente agora que a gente tem aí uma nova lei em tramitação no Congresso, está nesse momento na Comissão de Constituição e Justiça, sendo analisada, e uma vez aprovada, ela deve trazer, assim, grandes, eu diria profundas alterações no procedimento arbitral, não no procedimento em si, mas principalmente na mudança radical da forma de se ver a mediação, que é mais uma oportunidade que a gente tem para os engenheiros. Então vamos começar a passear nesse universo. Eu quero dizer também o seguinte, eu não fiz uma apresentação em PowerPoint por uma questão até de princípio. Mais de princípio do que de tempo. Pelo seguinte, há mais ou menos uns 3 ou 4 anos atrás, quando eu ainda estava na Petrobras, eu tive uma reunião com o pessoal da Universidade Corporativa da NASA. E trocamos ideias e tal, e lá pelas tantas o pessoal me disse o seguinte, olha, na NASA nós estamos abolindo o PowerPoint. Abolindo o PowerPoint. A gente quer que a pessoa chegue lá, dê o seu recado, debata e só use PowerPoint para dados. Se tiver que fazer números, apresentar gráficos, etc. Mas não como apoio de frases, etc. Então, eu até gostei da ideia de lá para cá, sempre que possível, não é sempre que é possível, eu tenho evitado o PowerPoint e esse é o motivo da gente estar fazendo aqui nessa coisa mais intimista. A primeira pergunta é a seguinte, por que arbitragem? Por que uma empresa prefere ir para um procedimento arbitral de duas maneiras, que eu vou falar para vocês quais são, do que ir para o processo judicial? Qual é a vantagem e quais são as desvantagens de um procedimento arbitral? Eu vou começar dando alguns números para vocês. Em 1988, a quantidade de processos judiciais que entraram no judiciário brasileiro foi da ordem de 350 mil. 350 mil processos em 1988. A Constituição de 1988, muitas vezes aí criticada e tal, mas ela fez um bem danado para o país, em vários aspectos. E um deles foi de proporcionar um maior acesso à justiça, através de vários mecanismos, vários. Vou citar 2 deles aqui que todo mundo conhece. Um deles é o Código de Defesa do Consumidor, que ela criou as bases para que o código fosse editado 2 anos depois, e o outro é o juizado de pequenas causas, juizados especiais.
Tudo isso foi proporcionado pela Constituição de 88. Então, com base e por força desses mecanismos criados, a turma despertou para a possibilidade de acesso à justiça. Houve abusos? Claro que houve abusos. Existem ainda abusos. Mas isso não tira o mérito do grande ganho que é nós termos um acesso facilitado à justiça. Mas isso teve consequências. No ano 2000, 12 anos depois de promulgada a Constituição, a quantidade de processos que deu entrada no judiciário brasileiro, em todas as esferas, foi de 12 milhões. Saltamos de 350 mil para 12 milhões. E eu pergunto, alguém tem ideia da quantidade de processos em 2012? Alguém pode dar um chute? Não. 28 milhões. Então, nesse período de 88 para cá, a quantidade de processos que deram entrada no judiciário subiu 80 vezes, em grandes números. E a quantidade de juízes contratados subiu 5 vezes. Então, para um aumento de 80 vezes na quantidade de processos, teve um aumento de 5 vezes. Isso sem falar que o Poder Judiciário não são só juízes. O Poder Judiciário é toda uma infraestrutura, é todo um sistema recursal, enfim, é um sistema complexo. Resultado, entupiu. O Judiciário está literalmente engargalado, em todos os níveis. E o Judiciário tem tentado resolver esse problema. O processo eletrônico é uma das ferramentas que estão sendo utilizadas para se agilizar isso. Mas ele não existe em todas as serventias, em alguns locais está com problema, como na área trabalhista. Enfim, sair desse gargalo é difícil. E nós aqui, cada um de nós que somos cidadãos, um CPF, a gente sente quando vai ao judiciário que ele tem dificuldade de nos dar a prestação jurisdicional. Acho que cada um de nós aqui já passou pela experiência de ir a um juizado especial, reclamar da Oi, da Claro, do banco, enfim, de alguma coisa. Cada um de nós já passou por isso. E cada um de nós já percebeu recentemente que a prestação demora. Uma causa hoje no juizado especial não se resolve em menos de um ano. Não se resolve num juizado especial. Mas enquanto somos nós temos o nosso interesse prejudicado, às vezes em maior ou menor grau, isso afeta pouco o ambiente de negócios. O problema começa a ficar sério quando atinge as empresas, principalmente as empresas de médio e grande porte. No passado que eu digo antes da lei de arbitragem aqui no Brasil, as empresas estrangeiras colocavam nos seus contratos a chamada cláusula compromissória. Ou seja, as partes se comprometiam a levar os seus litígios a um tribunal arbitral, a uma justiça privada, e não a um processo judicial. Por que elas faziam isso? Porque elas sabiam como estava o judiciário brasileiro. Então, as empresas estrangeiras resolviam o seu problema. As empresas brasileiras tinham dificuldade em fazer isso. Poderiam colocar também, mas teriam que utilizar um complexo legal estrangeiro. Isso não era de todo interessante. A partir da lei de arbitragem, nós começamos a ter cada vez mais arbitragens, cada vez mais empresas se utilizando desse mecanismo, cada vez mais necessidade de gente especializada em arbitragem, seja como árbitro, seja como perito, seja como advogado.
Não existe uma formação em arbitragem. Não existe. Infelizmente, não existe. A OAB tem um curso sobre arbitragem que roda todo ano. Começa acho que em março, vai até dezembro. Eu dou aula lá na parte de perícias. Mas isso é muito pouco, porque ele é muito voltado para advogados. Para os engenheiros, nós não temos nada. Rigorosamente nada. Não temos nem sobre perícia em termos de graduação, quanto mais sobre perícias em arbitragem. Os cursos que nós temos, cursos básicos de perícia, são esses conhecidos por todos nós, aqui do CREA, tem do IEL, enfim, tem meia dúzia de cursos aí, mas que são muito poucos. As empresas não podem esperar 15 anos para resolver os seus conflitos. Não podem. Então, elas têm que ter um mecanismo rápido, um mecanismo eficiente de resolução de conflitos. E esse mecanismo hoje só pode ser o procedimento arbitral. Daí a importância que está assumindo a arbitragem para as empresas. E daí a importância de nós conhecermos cada vez mais, nós, engenheiros, arquitetos, em busca de oportunidades, de nós conhecermos um pouco mais sobre esse mecanismo. Então, a primeira sugestão, isso a Ieda já está ciente disso, o Gogocian aqui também fica ciente, é que a gente tem aqui um curso voltado para a arbitragem e dirigido aos engenheiros e arquitetos.